Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. O que você está fazendo para não perder o seu cliente amanhã? Ou pior, o que você tem feito para não ser substituído por uma inteligência artificial, perder o seu trabalho para IA ou para um copywriter que usa essas ferramentas e é 10 vezes mais produtivo que você? A realidade é que a inteligência artificial, ela não está chegando, ela já chegou. E hoje não existe mais espaço no mercado para que você seja um copywriter e não saiba utilizar essas ferramentas. É claro, se você é um copywriter já estabelecido no mercado, uma pessoa que já tem uma carteira de clientes que confia em você, talvez o impacto não seja tão grande na sua vida. Mas se você está começando agora, se você começou agora o seu relacionamento com seus clientes, está conquistando o seu espaço no mercado, você precisa utilizar as ferramentas de inteligência artificiais. E para isso, existe uma habilidade obrigatória que todo copywriter precisa dominar nos dias de hoje, que é a engenharia de prompt. Por isso, o meu objetivo com esse vídeo é te ensinar o mínimo que você precisa saber sobre engenharia de prompt para que você seja um copywriter profissional. Ao longo dessa aula, eu vou te mostrar diversas técnicas de engenharia de prompt que você pode aplicar no seu dia a dia como copywriter. Eu vou te mostrar exemplos práticos de como eu faço isso. E o principal, eu vou abrir aqui para você o meu chat GPT, vou abrir os meus prompts e te mostrar exatamente o que eu faço no meu dia a dia para utilizar a inteligência artificial para que eu seja muito mais produtivo e ganhe muito mais dinheiro. Porque no final das contas é exatamente sobre isso que se trata. Como que você consegue utilizar essas ferramentas para que você ganhe mais dinheiro e o principal, faça o seu cliente ganhar mais dinheiro, para que você seja mais produtivo, para que você escreva com mais facilidade, para que o seu trabalho flua com muito mais naturalidade e muito mais precisão. Então vamos lá, eu já troquei de tela aqui para vocês, eu trouxe um documento muito completo para a nossa aula de hoje, com o mínimo que você precisa saber sobre engenharia de prompt para que você seja um copywriter. E por que eu digo mínimo? Porque se você não domina isso aqui, me desculpe por ser sincero contigo, mas eu acredito que você está fadado ao fracasso como copywriter. A inteligência artificial alinhada a um bom copywriter torna esse profissional muito destacado no mercado, porque ele é um profissional que tem muita agilidade, consegue ser muitíssimo produtivo, e eu acredito que isso é o principal diferencial que saber engenharia de prompt traz para um copywriter. Ele faz com que as suas copies fiquem mais assertivas, porque você vai utilizar os dados da maior inteligência artificial do mundo, você vai usar isso ao seu favor, você consegue até mesmo utilizar as próprias palavras do seu cliente, os padrões que o seu cliente se comunica, tudo que ele pensa sobre a empresa dele para fazer um texto extremamente personalizado. Eu gosto muito de falar que a IA não erra e você consegue utilizá-la para ser um copywriter melhor. Por isso que você precisa dominar a engenharia de prompt para que você cresça na sua carreira. E é o que você vai aprender comigo aqui nos próximos minutos. Primeiro detalhe aqui. Este PDF, eu recomendo que você faça o download dele. Ele está disponível gratuitamente lá no nosso grupo do Telegram. Então, antes de eu começar a nossa aula aqui, eu te peço que você faça o download gratuito do PDF. É só você descer aqui no primeiro comentário fixado, entrar no grupo do Telegram e fazer o download. Por que eu recomendo que você baixe? Porque aqui tem diversas técnicas que eu vou te ensinar de engenharia de prompt que você vai aplicar no seu dia a dia e o principal, tem exemplos. E eu acho que a melhor forma de você aprender qualquer coisa que seja, incluindo copywriting, é com exemplos. Então eu vou te ensinar os fundamentos da engenharia de prompt aplicadas para o copywriting, tá bom? Tudo que eu vou te ensinar aqui é aplicado para copywriting. Você não vai aprender, por exemplo, como é que você faz ali prompts que vão ali, por exemplo, atender os seus clientes. Não. Aqui é prompts aplicados para copy, para quem vai usar isso daqui para escrever copies persuasivas, copies para os seus clientes de altíssima conversão, beleza? E vai ter exemplo dos meus próprios prompts que eu uso todos os dias para ter uma empresa razoavelmente bem sucedida de copy, beleza? Então esses aqui eram os recados, vamos aqui para o nosso conteúdo de hoje.
Começando do básico, mais básico de tudo. O que é engenharia de prompt? Qual que é a definição disso? Para você que caiu aqui um pouco de paraquedas, para você que é um copywriter um pouco mais tradicional, não está tão ligado ali nas inteligências artificiais, no que elas podem fazer para o seu dia a dia. O que é então a bendita da engenharia de prompt que eu estou afirmando aqui para você que você precisa dominá-la? Eu trouxe aqui para você uma definição bem básica, mas que vai aí te ajudar a entender muito bem. A engenharia de prompt é a ciência empírica de planejar, criar, testar prompts para gerar melhores respostas em grandes modelos de linguagem, que a gente vai chamar aqui ao longo da nossa aula de LLM. Basicamente, essa só é a sigla utilizada aí, que você encontra em todos os lugares, para grandes modelos de linguagem. O que a gente está falando de grandes modelos de linguagem? A gente está falando ali do ChatGPT, a gente está falando do Gemini, está falando do Grok, de todas essas grandes ferramentas de inteligências artificiais, e para que não fique citando uma ou outra, a gente vai utilizar aqui a sigla LLM. Ou seja, tudo que eu vou te ensinar aqui é aplicado para qualquer que seja a inteligência artificial que você use no seu dia a dia. Eu gosto muito de utilizar, já respondendo logo de imediato, o ChatGPT, o Grok e o Claude. São as ferramentas que eu mais utilizo no meu dia a dia e que eu recomendo que você utilize como copywriter. Em todos os meus testes, essas foram as melhores, que eu tive melhores resultados, principalmente falando de textos persuasivos, trazendo para o nosso dia a dia como copy, aqueles textos que convencem as pessoas e fazem com que elas tomem uma ação imediata, beleza? Então, voltando aqui para a nossa definição, perceba que eu estou falando de uma ciência empírica, e eu não sei se você sabe o que significa empírico. Empírico é tudo aquilo que você aprende pela experiência, que você vai lá e faz, testa. Ou seja, o que eu vou te ensinar aqui são técnicas validadas que muitas pessoas e grandes universidades testaram diversas centenas, milhares de vezes para ter melhores respostas no ChatGPT, ou como a gente vai chamar ao longo dessa aula aqui, nos grandes modelos de linguagem, nos LLM. E por que aprender isso é tão importante então? É a nossa segunda pergunta. Primeiro, porque é uma habilidade que você precisa para ser copywriter. Se você tem essas ferramentas à sua disposição e não sabe a melhor maneira de utilizá-las, como eu disse, você está muito fadado a perder os seus clientes, a perder espaço de mercado, a ser substituído por outro profissional que domina essa ferramenta, que sabe essa base da engenharia de prompt. Então, é algo que você precisa dominar para se manter na carreira de copy. Mas eu trouxe outro pensamento aqui que também é muito importante. Quando você aprende a engenharia de prompt, automaticamente você destrava uma habilidade que te permite aprender qualquer outra coisa. Porque engenharia de prompt, se você parar para pensar, é você utilizar essas ferramentas, esses grandes modelos de linguagem, de uma maneira mais assertiva. E como essas ferramentas elas servem para absolutamente tudo, você consegue aprender absolutamente qualquer coisa ou programar ali essas inteligências para que elas façam qualquer coisa que talvez você nem tenha o conhecimento necessário ainda. Ou seja, eu estou falando de você conseguir fazer com que a IA faça algo que você não sabe. E isso, meus amigos, não tem preço. Você conseguir aprender uma habilidade que destrava todas as outras. Por isso é tão importante dominar engenharia de prompt, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa aula agora. Eu peço que você preste muita atenção em mim, porque a gente vai entrar nos fundamentos, lembrando que tudo isso é aplicado ao copywriting. Então o que eu vou te ensinar não necessariamente vai ser aplicado para outras tarefas. Aqui é engenharia de prompt para copywriters, beleza? Primeiro de tudo, você precisa entender que a regra de ouro é: se eu preciso de algo simples, eu não vou complicar o prompt. Como assim, Gustavo? Eu pedi para o próprio ChatGPT, que é a ferramenta que eu mais utilizo no meu dia a dia, para que ele me falasse, com base em tudo que eu já pedi para ele, qual era o comando, qual era o prompt que mais se repetia, aquele mais utilizado. E veja que a resposta dele foi: corrija o texto abaixo. Então, entre todos os comandos que eu já pedi para o ChatGPT, aquele que eu mais utilizo com frequência é pedir para ele revisar o meu texto, corrigir o texto. E veja que eu estou falando de um prompt que ele é curtinho: corrija o texto abaixo. Estamos falando de 4 palavras, que é o que eu uso 80% do meu tempo como copywriter. Eu peço para que ele revise o texto, para que eu não mande o texto para o cliente com erros de ortografia, com erros de português. E voltando para a nossa regra de ouro, é justamente isso que você precisa entender.
Sempre que você precisar de algo muito simples, não tem por que você complicar. Se você quer que o ChatGPT corrija o seu texto, não tem por que complicar o comando. Ah, Gustavo, mas quando eu peço para ele corrigir, ele muda as palavras, ele torna o texto mais formal. Se isso está impactando o seu resultado, o que você pode pedir? Corrija o texto abaixo sem trocar as palavras. Veja que ainda é um prompt extremamente simples e que vai servir aí para nossa proposta aqui. Então, sempre que você precisar de comandos simples, de coisas simples, não tem por que você complicar. Quando você complica, talvez você abra margens para o que a gente chama mais tecnicamente de alucinações, que é justamente quando o ChatGPT ou esses grandes modelos de linguagem, eles te dão respostas querendo te agradar, mas que fogem da realidade. Isso é muito ruim, principalmente para o nosso trabalho como copywriter, porque ele começa a falar coisas, começa a falar sobre o seu produto, por exemplo, que não estão alinhadas com a realidade. Então imagina você estar atendendo um cliente, como eu atendo aqui, do nicho de medicina, algo extremamente sério. E aí o chat, para tentar te atender, para tentar te dar uma resposta que te faça feliz, ele dá ali uma copy que fala algo que não está relacionado à medicina, algo que é mentira. Então imagina, eu estou mostrando isso para médicos, pessoas que passaram anos e anos da sua vida, chega lá, ele lê algo completamente desalinhado com a realidade, uma conduta que não está correta. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E uma das maneiras simples de evitar esse tipo de alucinação, é lógico que a gente vai aprender aqui técnicas muito mais aprofundadas ao longo aqui dessa aula, mas uma maneira bem simples é você deixar ali o seu próprio prompt da maneira mais simples possível, sem complicar muito, tá? Uma segunda regra de ouro aqui que você precisa entender é que tudo que você vai pedir para a ferramenta é muito bacana que você peça da mesma maneira que se você estivesse conversando com uma pessoa. Então um exercício muito bacana que eu deixo aqui para você é pensar em como você pediria isso para outro humano. Então vamos voltar no nosso exemplo aqui de corrigir o texto. Como é que você pediria para uma pessoa revisar o seu texto? Não seria uma instrução simples? Olha, eu acabei de escrever esse texto aqui, você consegue revisar ele para mim sem que ele tenha erros de português? É uma instrução simples, eu não estou passando 1 milhão de detalhes de como fazer isso. Então, para alguns comandos, a instrução é simples. Agora, imagina que você vai dar outro comando. Você vai pedir para uma pessoa escrever uma VSL para você. Então, não exige um comando uma instrução muito maior. Eu não preciso falar para a pessoa quem é o público-alvo da VSL, a estrutura que eu quero utilizar, o produto, todos os elementos da minha oferta, o storytelling que eu vou ter ali. Então, veja, eu preciso dar muito mais passos para que eu tenha um resultado bom. No primeiro caso, revisar o texto, eu não preciso de muita coisa. Então, essa é a nossa regra básica. Pense em como você daria a instrução para um funcionário. O ChatGPT, esses grandes modelos de linguagem, eles são os seus funcionários. Então, como você daria a instrução para um funcionário para que ele não erre? Se for algo simples, a instrução é simples. Se for algo complexo, a instrução precisa ser detalhada. Outra coisa, antes de eu entrar aqui, você vai ver que os meus prompts, eles são prompts que se assemelham muito à linguagem de programação. Eu não sei se você tem alguma familiaridade com programar em qualquer que seja a linguagem, Python, C, você vai ver que isso aqui é muito semelhante à linguagem de programação. Então, os prompts, tem vários estudos, até mesmo acadêmicos, que mostram que a IA, ela ainda hoje, nos dias de hoje, se assemelha muito, ela consegue ter melhores resultados quando você usa técnicas de programação. Então a gente está falando de Markdown, a gente está falando de HTML, a gente vai incluir isso nos nossos prompts. Parece complicado, mas a notícia boa é que quanto mais o tempo passar, mais simples será o nosso trabalho aqui. Eu até trouxe uma frase muito interessante aqui, que a IA significa que os computadores estão aprendendo a nossa linguagem em vez de termos que aprender IA deles. Então, programação é a gente, é o ser humano falando a linguagem dos computadores. A IA é justamente o contrário. Ela está aprendendo a nossa própria linguagem. Então, não se assuste, tudo que eu trouxe aqui para você vai ficar mais fácil nos próximos anos. Porém, como você é um copywriter, você precisa trabalhar, precisa fazer dinheiro agora, você precisa dominar essas técnicas que pelo menos são as que mais funcionam nos dias de hoje, beleza? Aqui eu trouxe a estrutura básica de um prompt. Não é exatamente o que eu uso no meu dia a dia, inclusive essa estrutura ela não é minha, eu trouxe até aqui a referência da onde que eu peguei essa estrutura, que é do Bruno Pessinini, não sei se eu trouxe o nome correto, eu posso até deixar o canal dele aqui na descrição desse vídeo, para que você veja a estrutura dele.
Eu trouxe ela porque ele trouxe um acrônimo aqui muito bacana que mostra exatamente o que precisa ter num bom prompt para que você tenha bons resultados. Lembrando que para coisas complexas. E escrever um copy é algo extremamente complexo. O nosso pior erro é ter um copy genérico, aquele copy que tenta falar com todo mundo. Por que muitos copywriters que usam inteligência artificial, eles são ali zombados pelos grandes copywriters? As próprias empresas não querem que a pessoa fique dependente do ChatGPT, porque você tem textos genéricos. E copywriting é eu falar com o público-alvo certo. Então, quando eu não falo com aquele público-alvo, eu não uso as promessas daquela empresa, eu não uso os valores da empresa, o meu copy não reflete esses valores, ele não está comunicando com a persona correta, ele não está usando as mesmas palavras que o especialista, não parece que é aquele especialista que foi quem escreveu o texto, você tem um mau resultado. Usando essa estrutura aqui de prompt, muito provavelmente você já terá bons copies. Copies que, muitas vezes, sim, superam até mesmo os feitos à mão por um copywriter. Porque, como eu disse para você anteriormente, a IA não erra. Então, se eu falo para ela quem é a minha persona, se eu falo para ela quais palavras ela tem que utilizar, qual é o tom de comunicação dela, se eu dou as instruções do padrão de escrita que eu tenho no meu dia a dia, ela vai aprender comigo, ela vai identificar o meu padrão de escrita, ela vai seguir aquilo alinhado ao meu público-alvo, alinhado ao meu produto, muito provavelmente você terá bons copies. É claro que um copy ou outro, você vai escrever muito melhor que ela. Mas o trabalho de um copywriter, na minha opinião, tá? E agora sou eu falando, ele é muito mais braçal do que criativo. O que eu quero dizer com isso? Copy, hoje em dia, pelo menos da maneira que é feita no marketing digital, ela é muito mais teste, é volume do que qualidade. Então é muito melhor eu, por exemplo, gravar 50 anúncios diferentes do que eu ter 2, 3 anúncios muito bem elaborados com uma ideia muito boa. No digital, preza-se muito por volume. Quanto maior o volume de copies, de peças, de e-mails, de mensagem no WhatsApp, melhor. E a IA, ela é excelente para volume. Você consegue colocar o ChatGPT, qualquer grande modelo de linguagem, para escrever 20, 50, 100 copies diferentes. E você, como copywriter, imagina, como que eu vou ter 100 ideias diferentes em um único dia? É muito difícil para nossa mente humana, mas para a máquina não é. Por isso que eu digo que dominar engenharia de prompt é fundamental para que você consiga sobreviver nessa carreira de copy. Porque quanto mais passa, mais o marketing digital fica mais saturado, mais pessoas entram, mais você precisa de volume, você precisa testar mais coisas. E essas ferramentas é o que vai te proporcionar no seu dia a dia você escrever o que eu disse aqui, você escrever 10, 20, 30 anúncios em um único dia. Coisa que, se você fizesse na mão, só a sua cabeça, o esforço seria muito grande e talvez você nem consiga, certo? Voltando então para a nossa estrutura, o que você vai ter em todos os seus prompts? Um certo padrão que segue aqui, uma estrutura lógica para que você sempre escreva os seus prompts. Bom, lembrando que isso não é meu, tá? Segundo a estrutura aqui do Bruno, a gente precisa ter uma persona, um roteiro, um objetivo, um modelo, um panorama, e esse transformar aqui, que é basicamente a ideia dele pedir para que você avalie e talvez peça para a IA corrigir alguma coisa que você não gostou. Vou explicar ponto a ponto. A persona não é a persona do seu projeto, tá? A persona é justamente quem vai ser a IA. Aquele agente GPT que você está criando, você quer que ele se comporte como? Então, neste exemplo aqui, olha, você é um copywriter, você pode ser um especialista em marketing, redes sociais, psicologia humana. Você vai ver que nos meus prompts eu coloco muitas coisas ali que são habilidades que a IA precisa interpretar, ela precisa ter esse conhecimento para que ela comece a escrever. Nada demais. Roteiro. O que é o roteiro? É basicamente o que você quer que ela faça. Então, neste exemplo aqui, eu quero ajuda para criar um roteiro de um Reels para o Instagram. Então, quem você é, o que você tem que ter de habilidade e o que eu quero. Olha, eu quero ajuda para escrever um copy de anúncio, por exemplo. Aqui, muitas vezes, a gente vai colocar uma série de objetivos que eu queira que a IA faça. Mas de maneira mais simplista, para que fique fácil para você, o roteiro é justamente o que você quer que ela faça. Objetivo. Qual é o objetivo desse agente? Você vai ver que um dos fundamentos de você ter um bom prompt é para que ele sempre atinja um determinado objetivo. Então, qual é o seu objetivo? Neste caso aqui, o objetivo é chamar a atenção com uma história cativante e depois fazer uma chamada para se inscrever no site ou no perfil ali do Instagram. Então, veja, objetivo. Esse prompt, ele vai ter sucesso quando? Quando ele atingir qual objetivo? Então, novamente,
quem você é, o que eu quero que você faça, qual é o nosso objetivo. Tudo isso você vai colocar no seu prompt. Modelo, o que é o modelo? É como eu quero a resposta. E isso aqui para copy é muito importante, tá? Presta muita atenção. Em copy, a gente tem diferentes formatos. Você vai escrever, por exemplo, um anúncio que é muito diferente da maneira que você escreve uma mensagem para o WhatsApp, que por si só também é muito diferente de uma VSL. Então eu preciso definir o formato do copy, o formato que eu quero que ela escreva. E aqui entram muitas e muitas coisas que você pode colocar para que a sua resposta seja mais assertiva. Neste caso aqui, a gente está falando de pedir ali para que ele escreva como se fosse um carrossel. Então aqui ele está falando que eu quero de 8 a 10 slides com a mensagem e o que pode ter em cada um deles. Quando a gente for escrever copy mesmo, for escrever anúncio, a gente vai ter que colocar basicamente a estrutura que eu quero, o número de palavras, como que eu quero que ele haja, o que vai ter no começo, o que vai ter no meio, o que vai ter no fim, tá? Então o modelo da resposta é muito importante. Panorama. Esse panorama é muito interessante que você dê informações para que ele seja mais assertivo, inclusive exemplos. Então aqui, ó, eu falo quem é o meu cliente. Então, olha, o meu cliente é um expert que vende cursos online e está com dificuldade em escalar o seu curso para 5 e 6 dígitos. Então, o panorama geral, quem é o seu cliente, qual que é a promessa central do cliente. Você vai ver que nos meus prompts, eu gosto muito de definir qual é a promessa. Então, eu defino a promessa central do produto, a promessa central da campanha, a big idea, as objeções, o público-alvo, a persona. Dou exemplo, olha, isso aqui é um bom exemplo de um bom copy, um copy que converte. Isso tudo tá no panorama, tá? E esse último transformar é justamente você pedir para a ferramenta, dar a liberdade dela te perguntar se o copy ficou bom ou se ficou ruim, se você quer mudar alguma coisa, tá? Isso aqui é bom para evitar alucinação. Você vai ver que nos nossos prompts, naqueles prompts mais elaborados, prompts que vão ter ali mais de 8.000 caracteres, por exemplo, eles são prompts que vai ter ali pelo menos uma parte com restrições, o que eu não quero que a IA faça, justamente para evitar aquele tipo de alucinação que eu já trouxe aqui para você. Imagine que você está escrevendo para a área médica novamente, que é um dos meus clientes que eu mais atendo, que eu mais escrevo. Eu não posso falar algo que está contra a conduta médica, que não é realidade. Imagina se eu falo no meio de um copy que o médico tem que tratar o paciente de maneira X, sendo que isso não está de acordo com a literatura. Poxa, eu estou cometendo quase que um crime ali. Minha responsabilidade é minha como copywriter. Então você não pode cometer isso, tá? É muito importante colocar restrições, colocar ali, por exemplo, ao longo do seu prompt, para que ele não escreva coisas que ele não tenha certeza. Ou quando ele for ensinar algo, ele for trazer algum tipo de ensinamento, para que isso não esteja desalinhado com a literatura acadêmica. Então eu posso e devo falar isso, principalmente em alguns nichos, como eu trouxe aqui para você, nichos mais relacionados à saúde, mais relacionados ali até mesmo investimentos, coisas que exigem ali que você tenha um know-how técnico. É importante que você coloque essas restrições para que você não tenha esses resultados de alucinação, que saem fora daquilo que você tem como objetivo. Por fim, eu quero que você entenda uma coisa. Não se preocupe com a ordem. Aqui a gente trouxe 6 pontos que o seu prompt tem que ter, só que a ordem dele não importa muito. O que eu gosto de sempre colocar primeiro é a persona. Quem é aquele prompt, aquele agente que eu estou criando? Ele vai se comportar como? E aí depois eu brinco um pouco, às vezes eu coloco o panorama aqui no começo, como exemplos, dando o panorama geral, né, de quem é o cliente, de qual é a promessa. Depois eu trago ali basicamente como que eu quero a resposta, qual é o nosso objetivo. Então eu brinco muito com a ordem aqui, tá? A ordem não é tão importante. Eu só recomendo que para facilitar o seu raciocínio, e isso não vai influenciar no resultado da máquina, mas para o seu raciocínio na hora de criar o prompt, que você sempre comece com esses dois, o tópico 1 e 2, que é a persona, como ele vai agir e o que ele vai fazer, tá? Eu sempre gosto de começar com esses dois tópicos aqui, porque basicamente ajuda muito no seu raciocínio como ser humano para escrever o restante do prompt. Importante, toda vez que a gente escrever um prompt, a gente precisa ter basicamente um processo ali que a gente precisa seguir para ver se isso é bom, se o prompt está tendo bons resultados ou não. O que você vai fazer como copywriter? O que eu gosto de fazer? A gente vai escrever o prompt com base nas técnicas que eu vou te mostrar aqui. É importante que você, como copywriter, saiba ver se o resultado ele é bom ou ruim. Ou seja, é importante que você tenha noção do que é um copy bom e o que é um copy ruim. Então ele vai te dar uma copy aqui. O nosso objetivo é engenharia de prompt para copywriting. O resultado vai ser uma copy. Você, como copywriter, precisa ter a técnica para olhar naquele texto e ver isso aqui é um bom copy ou não.
O que está ruim aqui? Quando estiver ruim, a gente vai ter que colocar ali, mudar ou talvez colocar algum tipo de restrição no nosso prompt. Então, o teste ele é muito importante. Eu vou escrever o prompt e já vou sair usando? Não. Vou escrever, vou testar. O resultado foi bom? Olha, não foi tão legal. Não está tão alinhado com o que eu espero. Não está tão alinhado com as técnicas. Eu vou lá e mudo. Isso aqui é o essencial. Engenharia de prompt é uma habilidade empírica. E empírico significa que é testado. Você faz, testa, refina. Faz, testa, refina. Inclusive, você vai ver que algo muito importante é que quanto mais bons resultados você tenha, mais você vai alimentando ali a própria base de conhecimento dele com esses resultados. Então vamos supor que você está fazendo ali um agente no ChatGPT que vai escrever anúncios. Você escreve os primeiros, você gosta. Baixa esse PDF e sobe na memória dele ali, naquela aba que dá para você subir os arquivos. Porque aí ele vai utilizar isso como referência, como padrão, e a gente vai chamar isso de shots, para que ele te dê respostas ainda melhores. Então, este processo de você ter um prompt vivo, que você não vai fazer aquilo uma única vez e vai deixar ali para o resto da vida, ele é muito importante. Você vai escrever, vai testar, vai mudar, e toda vez que ele te der boas respostas, você vai alimentando isso na memória dele, sempre colocando, porque ele vai identificando qual é esse padrão daquilo que você gosta, daquilo que é bom, que está trazendo resultado para sua campanha, e vai te entregando copies cada vez melhores. Ok? Definido isso, vamos para as nossas técnicas de engenharia de prompt alinhadas, focadas no copywriting, beleza? A primeira delas é o famoso Markdown. O que é esse bendito de Markdown? Basicamente, tem vários estudos que mostram que quando você usa essas técnicas, é quase que fosse a escaneabilidade do seu texto. O ChatGPT, esses grandes modelos de linguagem, eles te entregam respostas melhores. Então, Markdown, basicamente, é quando você coloca elementos no seu texto para que ele fique mais bem organizado. Então, vou te dar um exemplo muito bobo. Você que é copywriter, você vai saber o que eu estou falando. Sabe quando você vai escrever copy para mensagem no WhatsApp e você coloca asterisco para deixar algo em negrito? Você coloca underline para que fique em itálico? Tudo isso basicamente é Markdown. Quando você coloca isso no seu prompt, a inteligência artificial, ela lê aquilo e ela entende o que é um subtítulo, ela entende o que é um negrito, ela entende o que é uma variável, o que é um comentário. Então aqui eu trouxe para você basicamente um guia do básico, o beabá que você precisa entender de Markdown, tá? É muito simples, tá? Não se assuste. Basicamente, se você olha no meu prompt, ele tem muito disso aqui, olha, veja, eu coloquei asteriscos, eu estou colocando hashtag, tudo isso é Markdown. E quando eu crio um prompt com Markdown, eu consigo trazer muito mais clareza para essas inteligências artificiais do que é um subtítulo, o que não é. Ele consegue interpretar aquilo de uma maneira melhor para me dar resultados melhores, tá? Então você precisa entender o que é um H1, um H2 e um H3. Isso daqui basicamente para você que é copywriter é muito simples, a gente está falando do título, subtítulo e o título 3, né, o subtítulo do subtítulo. Então a ideia aqui é que quando eu coloco uma headline é um H1, eu coloco 2 é um H2, coloco 3 é um H3, se eu colocar 4 vai ser um H4, tá? Muito simples. Outra coisa, o que é negrito, o famoso bold, não é um asterisco como no WhatsApp. Aqui em Markdown a gente usa 2, tá? Se eu colocar apenas um, ele é itálico. Se eu colocar aqui o nosso sinal de maior, é basicamente um comentário que eu vou fazer. Eu posso trabalhar subtópicos aqui, eu posso trabalhar código. Eu diria que o principal, o beabá, para que você entenda, para que você trabalhe com copy, tá? É você utilizar as headlines aqui, entender o que é um H1, como é que você mostra o resultado, como é que você mostra para o ChatGPT o que é um H1, o que é um H2, o que é um H3, entender como é que você faz negrito, como é que você faz itálico, como é que você coloca em tópicos aqui, em lista, tá? E como é que você cria variáveis, que é basicamente isso aqui embaixo, que eu vou te ensinar mais detalhadamente ao longo aqui da nossa aula, mas o ChatGPT ele consegue interpretar a criação de variáveis, e isso é muito bacana que você use, principalmente para quando você quer que ele busque uma resposta em algum arquivo, para quando você quer, por exemplo, que ele chame uma variável que vai ter alguma determinada função, muito similar à programação, eu chamo aquela variável ali e essa variável por si só tem uma determinada função. Eu vou explicar isso em mais detalhes para vocês, porém é importantíssimo que você entenda que toda vez que eu for criar um prompt, esse prompt e até mesmo os documentos que eu vou colocar dentro do ChatGPT,
Então aqui, se a gente olha, por exemplo, esse meu agente, ele escreve como se fosse eu. Veja que tem vários arquivos aqui. Até mesmo dentro desses documentos, que é a base de conhecimento dele, é importante que também esteja em Markdown, tá? Então tudo em Markdown. O prompt vai estar em Markdown e a base de conhecimento também estará em Markdown. Beleza? É a primeira coisa que você precisa entender sobre engenharia de prompt. A segunda coisa, a gente já começa a entrar em técnicas aqui que você vai utilizar no seu dia a dia. Lembrando que isso é aplicável exclusivamente para copywriting, mas algumas dessas técnicas você também consegue aplicar para outras funcionalidades, tá? Por exemplo, para estudos, tudo isso daqui funciona muito bem. Vamos lá. Muitas vezes você, como copywriter, você quer reescrever algo. Então vamos supor que você viu um anúncio que você gostou muito, ou você leu um e-mail que você gostou muito e você quer adaptar isso para o seu contexto. Então eu gostei muito do anúncio do Pedro Sobral, eu gostei muito do anúncio do Érico Rocha e eu quero reescrever adaptando para o meu contexto. Como é que é a melhor forma de você fazer isso e que talvez você faça o contrário? É melhor quando você quer respostas mais próximas àquela base que você está fornecendo. Por exemplo, vamos supor um anúncio. Eu quero uma resposta mais próxima desse anúncio. Que você coloque primeiro a referência e depois as instruções. Essa é a primeira coisa que você precisa entender aqui, a primeira técnica de engenharia de prompt. Quando você quer algo mais próximo daquele resultado, a referência vem primeiro, depois vem as instruções. Como é que normalmente as pessoas fazem e eu fazia antes de eu conhecer isso aqui? Eu entrava lá no ChatGPT e eu colocava todas as instruções. Olha, eu quero que você reescreva o texto abaixo. Primeiro você vai substituir o produto X pelo Y. A persona você vai trocar de A para B. Colocava todas as instruções ali e colocava o texto embaixo. Na verdade, você terá melhores resultados se você inverter isso. Eu coloco o texto e aí você pode colocar dessa forma que eu trouxe aqui para vocês. Por exemplo, se for um anúncio, eu coloco entre maior e menor, eu escrevo anúncio só para que a ferramenta interprete o que é o anúncio. Eu coloco entre duas aspas ali no meio a referência. Depois eu fecho dessa forma aqui, para ele entender que daqui, aqui, esse é o começo, esse é o final. O que está no meio é a referência e eu coloco as instruções embaixo. Então vamos supor, eu quero reescrever o anúncio. Eu vou colocar dessa maneira aqui, eu vou jogar o anúncio aqui no meio e eu vou colocar as instruções aqui embaixo. Olha, primeiro você vai fazer tal coisa, você vai substituir o público-alvo de A para B. Eu coloco as instruções embaixo, beleza? Quando eu quero resultados mais próximos daquele. Então eu vou mandar ele reescrever, adaptando para o meu contexto, eu vou adaptar uma peça, vou transformar um WhatsApp em um e-mail, por exemplo. Você faz dessa maneira. Primeiro vem o texto, a referência, depois vem as instruções. É a nossa primeira técnica aqui. A segunda técnica, ela é mais um fundamento de engenharia de prompt que você precisa entender. Toda vez que você quer bons resultados, principalmente quando a gente fala de copy, você precisa dar exemplos. Em engenharia de prompt, se você pegar os estudos acadêmicos, você vai ver que esses exemplos, eles são chamados de shots. Então, quanto mais shots eu dou ali, melhor são os meus resultados. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Toda vez que eu dou exemplos de como eu quero os resultados, se eu quero escrever, por exemplo, um anúncio aqui, se eu dou vários exemplos de outros anúncios que estão performando bem, a minha resposta ela tem mais assertibilidade, mais accuracy, tem uma palavra em inglês que é accuracy, ela é mais precisa. Então, toda vez que você for criar algo 100% do zero, você tem um certo problema, principalmente quando a gente traz para copy. Isso a gente vai chamar de zero shot, que é uma resposta com zero referências. Então você vai escrever, por exemplo, um e-mail. Você está escrevendo esse e-mail, só que você não dá nenhuma referência de como você quer esse e-mail. Então como é que eu tenho melhores resultados se eu estou escrevendo do zero, se eu não vou dar referências? Bom, basicamente existem algumas técnicas aqui que você pode aplicar, tá? A primeira delas é você colocar palavras-chave. Então eu vou te dar um exemplo aqui, não é um exemplo de copy, depois eu te falo como é que eu uso isso no meu dia a dia, tá bom? Faça um resumo. Vamos supor que você queira que a inteligência artificial, ela faça um resumo de um texto para você ou de um livro. Neste caso, veja que eu não estou dando exemplos para ela. Eu não estou falando, olha, eu quero um resumo igual esse. Não tem exemplo. É um zero shot, sem exemplo nenhum. Como é que eu faço para ter uma resposta um pouco melhor? Você pode dar palavras-chave. Neste caso, usando um prompt mais ou menos assim, olha, faça um resumo considerando as palavras-chave ao lado. Então, palavra 1, 2 e 3.
Então perceba que, dessa forma, quando eu coloco as palavras-chave, ele já vai fazer um resumo considerando essas palavras aqui. E como é que eu uso isso em copy, então? Em copywriting, quando eu quero escrever zero shots, eu quero escrever anúncios sem referências, mensagem do WhatsApp sem referências. Eu gosto muito de dar a ideia do copy para LLM, para ali a inteligência artificial. Como é que isso se aplica? Na prática, eu vou pedir para ele escrever um anúncio, eu dou a ideia. Então escreva um anúncio que comece batendo nas dores da nossa persona. Escreva um anúncio onde os 30 primeiros segundos você gera muita curiosidade para que a pessoa continue assistindo. Escreva um anúncio onde você trabalha os nossos principais benefícios e promessas do nosso produto. Eu estou direcionando da mesma forma que do resumo. O resumo você não colocou as palavras-chave para que ele escrevesse com base nelas. Aqui, em Zero Shot, você sempre vai dar a referência com a ideia do copy. Então eu vou escrever um anúncio, por exemplo, um e-mail. Vamos dar outro exemplo. Eu quero escrever um e-mail, só que eu não faço ideia desse e-mail. Eu vou pedir para o ChatGPT, escreva um e-mail. A resposta vai ser ruim. Se você colocar, escreva um e-mail onde você começa batendo nas dores da nossa persona, você vai ter respostas muito melhores, tá? Então, em Zero Shot, sempre que você for colocar o seu prompt, escrever o prompt, você já dá a ideia do copy, tá bom? Isso em Zero Shot, beleza? Trazendo aqui outra técnica, agora a técnica de few shot, que é basicamente você dar o exemplo. Aí sim, quando você começa a dar exemplos, as suas respostas vão ficando cada vez melhores. É o que eu te disse, quanto mais shots, quanto mais exemplos, melhores são as suas respostas, porque mais assertivas elas se tornam. Porque ele vai começando a encontrar o padrão de escrita daquilo que você está dando para ele e vai escrevendo outros parecidos. Então, basicamente, essa aqui é a ideia. Eu vou pedir para o ChatGPT escrever um anúncio, eu dou um exemplo para ele. Olha, eu preciso que você escreva um anúncio para mim batendo nas dores do meu produto. Segue um exemplo de um anúncio campeão. Ou outro que eu uso muito no meu dia a dia. Este aqui é o melhor anúncio da minha última campanha. Eu preciso que você escreva outro, mas mantendo esse mesmo padrão do campeão. Então eu dei uma referência e pedi para que ele escrevesse outro. E quanto mais referências, eu dei uma, eu posso dar 2, 3, 4, 10 referências diferentes e pedir para que ele reescreva, para que ele escreva algo novo com base nessas referências, tá bom? Então, few shots. Quanto mais referências, melhores são os meus resultados. Partindo para a nossa quinta técnica, a cadeia de pensamento. O que significa cadeia de pensamento? Quando eu faço o ChatGPT pensar antes de me dar uma resposta, para que ele pense, para que ele siga algo antes de dar a resposta, eu tenho resultados melhores. Como assim, Gustavo? Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está querendo pedir para uma pessoa, lembre-se lá da regra de ouro. Eu sempre vou desenhar o prompt como se eu estivesse pedindo para uma pessoa. Então, quando eu vou pedir algo para a pessoa, por exemplo, fazer uma receita de um bolo, cozinhar um bolo, não tem um passo a passo. Uma coisa é eu chegar em uma pessoa e falar para ela, olha, eu quero que você faça um bolo de banana. Beleza, faça um bolo de banana. Seria o prompt. Mas veja que fica muito vazio. Faça um bolo de banana. Se essa pessoa não tem experiência com culinária, ela não vai saber fazer um bolo de banana. Agora imagina que eu dê a receita, o passo a passo. Ela não vai pensar antes, olha, esse é o passo 1, esse é o passo 2, esse é o passo 3, para depois executar. A mesma coisa funciona no ChatGPT, nessas ferramentas de inteligência artificiais. Quando eu dou o passo a passo que ele precisa seguir, eu dou a cadeia de pensamento, as minhas respostas são melhores. Como é que eu uso isso em copy, prática, dia a dia de copywriter? Você vai pedir a estrutura, você vai mostrar o jeito que você quer o copy. Eu trouxe aqui um exemplo para você. Uma coisa é eu pedir para ele escrever um anúncio. Outra coisa é eu pedir para ele escrever um anúncio com base na estrutura abaixo, que é essa estrutura que eu trouxe aqui para você. Então eu vou pedir para ele, olha, eu quero que o meu anúncio comece com um gancho emocional. Esse gancho emocional tem que chamar a atenção imediatamente com uma dor ou o desejo principal do meu produto. Depois você vai agravar esse problema, aprofunde rapidamente as consequências negativas de não participar. Terceiro, transformação prometida. Deixe claro como a vida do profissional será diferente e melhor após a imersão. No caso, como se após o meu produto, após utilizar o meu produto. 4.
Encorajamento final, termine com um convite claro, urgente e irresistível. Basicamente, eu trouxe uma estrutura de copy que eu quero que ele siga. Veja que eu posso utilizar qualquer estrutura, eu posso falar para que ele escreva, por exemplo, um copy seguindo a estrutura AIDA. E eu coloco, passo 1, você chama atenção, passo 2, você desperta ali o interesse da pessoa, passo 3, o desejo, passo 4, faço uma chamada para ação. Então, quando eu dou a estrutura, os resultados são melhores, beleza? Técnica número 6, pensamento com zero shot. O que é isso? Muitas vezes você não quer dar a estrutura, porque dar a estrutura é cansativo. Eu preciso colocar o passo 1, eu preciso colocar o passo 2, eu preciso colocar o passo 3. Isso aqui é uma maneira de tapear ali o ChatGPT, é uma maneira de você ter bons resultados sem que você precise ficar colocando a estrutura passo 1, passo 2, passo 3. O que você pode colocar ali para que você tenha respostas melhores, principalmente em prompts do dia a dia, aquela coisa mais rápida, lembra? Jogo rápido. Eu não quero ficar escrevendo um prompt de 8.000 caracteres, não. Quero uma coisa mais rápida para que eu tenha resultados tão bons quanto esse, quanto se eu tivesse colocado passo a passo. O que eu posso fazer? Existem alguns estudos acadêmicos que te mostram que se você pedir para que a inteligência artificial ela faça aquilo passo a passo, você já tem resultados melhores. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo de anúncios. Ao invés de eu pedir para ele escreva um anúncio, lembra que eu tenho várias formas de fazer isso? A primeira que você aprendeu, eu posso pedir para ele escrever um anúncio dando a ideia. Escreva um anúncio batendo nas dores do meu cliente, batendo nas dores da minha persona. Escreva um anúncio de curiosidade. Eu dei a ideia. Outra coisa que você pode fazer é dar um exemplo, mas neste caso você não tem um exemplo. Então eu posso escrever a estrutura, mas eu também não quero escrever a estrutura, estou com preguiça. O que eu posso pedir para que eu tenha um bom resultado? Escreva um anúncio, falo a ideia de curiosidade, por exemplo, faça isso passo a passo. Só de eu colocar esse passo a passo, ele já vai raciocinar em etapas o que tem que ter no anúncio e provavelmente você vai ter resultados melhores. Não é o tão recomendado, não é o mais ideal, mas às vezes funciona se você quer algo mais rápido. Não, preciso de uma copy, jogo rápido, mensagem para WhatsApp, SMS, essas copies menorzinhas, talvez funcione, tá? Talvez você tenha um bom resultado. Eu recomendo que você dê a estrutura, mas quando você não quer dar a estrutura, você pode pedir passo a passo. Ou você pode até juntar as duas coisas. Eu dou a estrutura e peço para que ele escreva passo a passo. E aí você já vai ter boas respostas, tá? Então essa aqui é a técnica. É quase que uma cadeia de pensamento, é você tentando forçar a IA a ter esse pensamento em etapas antes de te dar uma resposta, ok? Técnica número 7. Cadeia de pensamento construtivo. O que significa isso? É basicamente você dar o exemplo contrário. O que eu não quero. Eu não quero esse tipo de texto. Eu não quero esse tipo de resposta. Então vou te dar um exemplo que acontece muito. Eu não sei se acontece contigo, mas comigo acontece muito. Eu vou pedir para o ChatGPT escrever um anúncio em vídeo. E aí no anúncio em vídeo, ele sempre coloca as instruções de como que a pessoa vai gravar. Então ele fala, olha, comece com uma abertura impactante, com a pessoa olhando de frente para a câmera, depois dá um zoom out. Ele dá essas instruções de câmera. E eu não quero. Então eu coloco isso no meu prompt. Eu não quero que você dê instruções de câmera como tal. Então isso que é a ideia aqui, a técnica. É você falar para ele o que você não quer também. Então eu vou falar o que eu quero, mas eu também vou falar o que eu não quero. Isso é muito bom para evitar, novamente, as alucinações. Evitar que ele te dê respostas que estão contra aquilo que não fazem sentido para o seu projeto. Então eu mostro o que eu não quero. Eu mostro para ele, por exemplo, como não deve ser a resposta. Eu coloco restrições. Então você vai ver que uma parte dos meus prompts, quase todos eles, têm restrições. Aquilo que você não pode fazer. Vou te dar um exemplo muito claro. Para o meu cliente de medicina, que eu falei aqui várias vezes, o meu cliente da área da saúde, uma das restrições de todos os meus prompts é que ele nunca escreva algo que está contra a realidade acadêmica, que ele nunca escreva algo que vá contra o que os estudos, o que os trabalhos acadêmicos estão falando, porque eu não quero, por exemplo, que ele me dê uma conduta errada. E aí as restrições, elas vão ali depender muito do seu nicho. Então eu posso, por exemplo, do meu agente ali de escrever roteiros para vídeos no YouTube, eu coloco que eu não quero que ele coloque a posição da câmera, eu quero apenas o texto. Então dê ali para ele o que eu não quero que ele faça. Por exemplo, outra restrição muito legal, que eu até deixei aqui, olha, sempre que não souber a resposta, faça uma pesquisa na internet.
Ou, sempre que não souber a resposta, sinta-se à vontade em me dizer que não sabe, porque isso evita novamente essas alucinações. Eu não sei se você sabe, mas o ChatGPT e todas essas ferramentas, elas são programadas para te agradar, para que você tenha uma boa experiência ao utilizá-las. Então, quando ele não sabe a resposta, muitas vezes ele vai inventar algo apenas para te dar uma resposta ali agradável. Esses dias mesmo eu estava vendo ali, se eu não me engano, no Instagram ou no TikTok, e eu vi um vídeo ali de uma menina que ela tinha pedido para o ChatGPT editar um vídeo. E ele falou que ia editar o vídeo para ela, e ele pediu para que ela subisse ali as imagens, subisse o vídeo, e que ele estava fazendo a edição. E aí, ele falou para ela, olha, volta daqui 15 minutos que eu vou editar o vídeo para você. Sendo que isso é algo que ele não faz. Então veja que ele estava mentindo para a pessoa para agradá-la. E aí depois ela voltou 15 minutos, meia hora depois, e perguntou para ele, olha, você consegue editar o vídeo mesmo ou você está apenas mentindo para mim? E aí, novamente, ele deu uma resposta falando, olha, eu não consigo editar realmente, peço desculpa, alguma coisa assim. Mas num primeiro momento, ele estava dizendo que ia editar o vídeo, mesmo que ele não tenha essa habilidade. Então veja que é muito possível ter esse tipo de alucinação, ter respostas desalinhadas com o seu propósito, ou até mesmo com aquilo que a própria ferramenta fornece. Por isso que é importante ter essas restrições, tá? Todo prompt tem que ter restrição. Então essa ideia do que não fazer é muito importante, tá bom? Você vai ver que muitos prompts que eu utilizo têm essa ideia. Vamos lá. A oitava é a consistência própria. O que é a consistência própria? Mande o agente desenvolver uma cadeia de pensamento e escolher a melhor. Então lembra que eu falei aqui para você, olha, a gente tem essa cadeia de pensamento. Pense em cadeia de pensamento como passo a passo para ele chegar na resposta. Então, em copy, trazendo para o nosso nicho aqui, a gente está falando da estrutura. O que ele vai ter que seguir até me dar uma resposta. Mas imagine que você, muitas vezes, você não gosta de utilizar só a estrutura PAS. Você não gosta de utilizar só a AIDA. Você quer utilizar várias estruturas porque você quer testar coisas diferentes. Lembra que eu falei para você que hoje o marketing digital ele é muito mais volume do que qualidade? Então eu quero testar várias coisas diferentes. O que eu posso fazer? Eu posso dar mais de uma estrutura para ele e pedir para que ele analise para aquele caso específico qual é a melhor. Então, em copy, a ideia dessa técnica é essa. Eu vou dar mais de uma cadeia de pensamento, mais de uma estrutura e pedir para que ele mesmo, com base ali no conhecimento dele, defina qual é a melhor. Outra aplicação muito prática disso é você pedir vários exemplos. Então, vamos supor que você criou ali um agente que ele é especialista em headline. Eu tenho um, inclusive, ele chama Headliner. Ele escreve headlines para mim. Esse agente, por exemplo, eu não vou pedir uma resposta, eu posso pedir várias. Então, por exemplo, me dê 50 headlines com estratégias diferentes. E aí, dado essas 50, eu posso falar para ele, olha, eu gostei da 2, da 5, da 15, da 20, da 31. Escreva mais 50 com base nessas campeãs. Então, essa é a ideia. Eu dou mais de um passo, mais de um caminho possível para que ele siga, ok? Esqueleto de pensamento, a nossa nona técnica aqui. Essa aqui é muito boa e é muito útil para copywriters, tá? Qual que é a ideia? Ao invés de eu pedir uma resposta fechada, eu vou pedir o esqueleto do pensamento para que depois eu divida em blocos a minha resposta. Vou te mostrar exatamente como é que eu faço isso. Então aqui, eu vou ler o que eu trouxe para você. Ao invés de pedir uma resposta fechada, peça o esqueleto do pensamento do agente com exemplos e vá criando o texto em partes. Qual que é o problema do ChatGPT e dessas outras ferramentas de inteligências artificiais? Quando a gente fala de ChatGPT em si, ele é uma ferramenta que tem um limite de caractere de respostas muito pequeno. Então, se você pede para ele, por exemplo, um texto de 5.000 palavras, que a gente usa em copy, tá? Roteiro de live tem 5.000 palavras, uma VSL, talvez, dependendo do tamanho, do nível de consciência do público, vai ter 5.000 palavras. Então, eu preciso de textos que são muito longos. Primeiro, ele não me dá esses textos longos. Você pode pedir, eu quero 5.000 palavras. Ele não vai te dar. Ele vai te dar um texto com 2.000, por exemplo. Se eu dou um texto para ele, por exemplo, uma VSL, e eu peço para que ele reescreva, e essa VSL é muito longa, ele também vai dar problema. Ele vai começar a resumir as coisas. Então, ele trabalha muito mal textos longos. Quando você pede algo longo, ele se perde, o resultado é ruim, fica horroroso. Então, as inteligências artificiais, isso é num geral, tá? Eles têm problemas com textos longos. Ela costuma se perder no meio do caminho, ela costuma tentar resumir o texto, e isso dá problema. Qual que é a técnica aqui?
a gente vai dividir ali a nossa resposta em blocos. Então, ao invés de eu pedir para o ChatGPT, por exemplo, para que ele escreva uma VSL, que é um texto longo, eu vou pedir para ele o esqueleto do pensamento, ou seja, o que você está pensando na hora de me dar a resposta e o exemplo do texto, para que ele escreva em blocos. A ideia aqui é justamente essa. Para textos longos, eu vou dividir a resposta em blocos. Tá? Então, novamente, o exemplo da VSL é perfeito. Você não vai pedir para ele escrever uma VSL seguindo ali a estrutura do Mark Ford, por exemplo. Você vai pedir para que ele escreva em passos. E aí você coloca, olha, no primeiro bloco aqui, no bloco do problema, por exemplo, você precisa fazer XYZ e precisa ter, em média, 1.500 palavras. No bloco 2, por exemplo, o bloco da agitação, você precisa tornar esse problema ainda maior, batendo no âmago ali da dor daquela nossa persona definida, e esse bloco precisa ter por volta de 2.000 palavras. Essa é a ideia. Textos longos eu faço em blocos. Outra aplicação muito prática disso é justamente quando você quer reescrever um texto longo. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar trechos desse texto, então o bloco 1, bloco 2, bloco 3, e reescrever ali por blocos, tá? Então, textos longos a gente trabalha em blocos e não o texto corrido. Isso aqui é muito, muito importante. Você nunca vai pedir para que o ChatGPT escreva um único bloco de VSL ou um único roteiro para o YouTube. Por exemplo, eu estava escrevendo um roteiro aqui e eu queria que o ChatGPT fizesse a abertura dessa aula. E eu tenho um agente especialista em roteiros para o YouTube. Então, veja, é esse agente aqui, eu chamo ele de Bob, o roteirista, e esse agente específico, ele escreve roteiros com medo. Então veja que a abertura desse vídeo, ele tinha uma pegada mais de medo, de você perder o seu cliente. Foi a própria IA que fez isso. E veja, ele escreveu em bloco, abertura neural com gatilho de sobrevivência. É um bloco. Depois ele vai até me pedir aqui, olha, você quer que eu reescreva o bloco 2, depois o bloco 3, depois o bloco 4? É assim que você trabalha textos longos, beleza? Técnica número 10. Geração de conhecimento. Como é que funciona isso aqui? Lembra que eu falei para você que o ChatGPT trabalha melhor quando ele tem mais shots, mais exemplos de como deve ser a resposta? A ideia aqui é justamente essa. Quando você vai fazer um zero shot, o que você pode fazer para ter um resultado um pouco melhor? Eu posso pedir para que ele antes faça uma tarefa que vai ter relação com a próxima. Trazendo isso para o universo de copy, como é que fica? Se eu vou pedir para ele escrever um anúncio, antes eu posso pedir para que ele me ajude com a persona deste anúncio. Então eu vou pedir para que ele me ajude com a definição desses parâmetros que são essenciais para que o seu copy seja bom. Então, nesse caso, a gente está falando de promessa do produto, da persona, público-alvo. Eu peço para que ele me ajude a definir tudo isso antes, e aí depois eu peço para que ele escreva o anúncio, para que ele escreva a mensagem, o copy em questão. A ideia é justamente essa. Eu nunca peço para que ele escreva algo do zero. Então, veja, eu tenho duas formas de trabalhar aqui. Primeiro, eu dou a informação para ele, então eu forneço a persona, eu forneço as informações do produto, ou eu peço para que ele defina essas informações primeiro e depois escreva um copy com base nelas. E isso a gente coloca no próprio prompt, tá? Se eu for escrever um prompt que vai escrever o anúncio, eu falo para ele, olha, primeiro você vai definir a persona, depois você vai definir a promessa, depois você vai pegar as informações, os diferenciais do produto e só depois você me entrega uma resposta. Essa é a ideia dessa técnica aqui, tá? Técnica número 11, o prompt maiêutico. O que é essa técnica? Essa aqui não tem tanta aplicabilidade para copy, tá? Às vezes você consegue utilizar, que é a ideia de você pedir para que ele justifique a resposta. Então isso aqui é muito parecido com lição, né, acadêmica. Você está fazendo uma prova, tem a pergunta lá, justifique a sua resposta. É exatamente isso. Você pede para que ele escreva um copy, por exemplo, e justifique a resposta. Por que você escreveu dessa forma? Normalmente a gente cai naquela ideia aqui de que quando você força ele a pensar em uma linha de raciocínio, você tem respostas melhores. Então, se ele pensa primeiro, a resposta vai ser melhor depois, tá bom? Se ele segue essa linha de raciocínio. Então, é uma técnica, não é tão aplicada para copy, mas às vezes é bem legal. Você pedir para que ele te explique o porquê que ele está usando isso, normalmente você tende a ter respostas melhores, porque esse ato de fazer ele pensar nos motivos pelos quais ele está fazendo aquilo, te dá uma resposta melhor.
12. Linguagem de programação. O que significa isso? Você consegue utilizar técnicas de programação ali ao longo do seu prompt para que você tenha respostas melhores. Então eu não sei se você tem ali uma intimidade com qualquer linguagem de programação, tá? Mas dá para você utilizar as técnicas que você usa em linguagem de programação no seu prompt, para engenharia de prompt, para escrever um prompt. Exemplos, eu posso criar variáveis. Eu posso pedir para que ele puxe na base de conhecimento, entre aspas, a variável X que faz alguma coisa, ou que é um documento à parte, sabe? Então você consegue criar variáveis dentro do seu prompt e normalmente elas funcionam e têm um resultado bom. Outra coisa, você consegue também dividir a base de conhecimento. O que é a base de conhecimento? É justamente isso aqui, olha, é os exemplos que você vai dar para ele. É essa base de conhecimento que no ChatGPT fica aqui, sabe? Que você consegue subir a base de conhecimento. O que você vai fazer? Você pode dividir essa base de conhecimento em perguntas e respostas. Então você pega ali, por exemplo, uma transcrição de uma reunião que você fez, que você debateu todos os detalhes ali, com o especialista, com o dono da empresa que te contratou, você conversou sobre as histórias de vida dele, sobre as promessas do produto, diferenciais, objeções, você conversou com tudo sobre ele. O que você vai fazer agora? Você pode utilizar o ChatGPT e subir este arquivo de transcrição aqui. Mas o que eu recomendo que você faça? Que você pegue todo esse arquivo, jogue no ChatGPT e peça para que ele reescreva aquilo no formato de perguntas e respostas. E por que isso é importante? Porque ao transformar ali a sua transcrição da reunião em perguntas e respostas, você normalmente tem uma accuracy, uma assertibilidade maior na hora que ele for escrever. Por quê? Porque quando você pede algo para o ChatGPT, você pede em formato de pergunta ou já um direcionamento de uma resposta. Então fica muito mais fácil para ele analisar o seu documento quando você faz isso. Porque você vai fazer uma pergunta para ele, ele já vai puxar ali e ver, nossa, aqui ó, nesse arquivo tem essa mesma pergunta. Então essa aqui vai ser a melhor resposta. Então eu vou trabalhar em cima disso aqui. Então é muito legal que você trate os seus documentos, principalmente com perguntas e respostas. Você vai subir aqui um arquivo, sobe a transcrição exata, mas também sobe um arquivo de perguntas e respostas, tá? Lembrando, sempre Markdown. O arquivo vai ter que ser tratado em Markdown. Então o que for título, coloca título. O que for tópico, coloca tópico. Subtítulo, subtítulo, tá? É importante trabalhar Markdown aqui. Tudo que você for subir, o prompt, tudo, faça em Markdown, tá bom? Pra gente finalizar aqui, a última técnica que você pode utilizar é quase que uma instrução. Se você achou tudo isso muito difícil, o que você pode fazer? Justamente perguntar para o ChatGPT, pedir para que ele crie os seus próprios prompts, para que ele te ajude na criação dos seus prompts. Então você pode utilizar tudo que você aprendeu como uma certa instrução e depois pedir para a própria ferramenta para que ela vá te dando o passo a passo, reescrevendo o seu prompt e aprimorando ainda mais ele. Então eu faço muito isso. Às vezes eu escrevo um prompt e eu peço para ele, olha, se comporte como engenheiro de prompt e melhore esse prompt para mim, me explicando quais mudanças você fez e o porquê você mudou isso para que o prompt fique melhor. Então você pode utilizar a própria ferramenta para te ajudar na criação dos seus prompts, tá? Para a gente finalizar aqui, vamos passar por cima dos tipos de agentes que eu trabalho e os exemplos que eu quero te dar aqui de tudo isso aplicado na prática, como que eu faço. Primeiro, eu gosto muito de pensar que existem dois tipos de prompts. A gente tem os prompts generalistas e a gente tem os prompts ultra específicos. Essa nomenclatura fui eu que criei, tá? Mas qual que é a ideia? Você tem prompt que escreve textos para qualquer nicho, qualquer coisa. Normalmente é um prompt, por exemplo, que ele é especialista em escrever anúncios. Só que ele escreve para qualquer nicho. E a gente tem os ultra específicos, que é quando você tem um prompt que escreve apenas para aquele segmento. Então eu tenho prompts, por exemplo, que escrevem todos os tipos de peça, só que eles escrevem apenas para o segmento de médicos, por exemplo. E eu gosto muito de trabalhar dessa forma na minha empresa, tá? Como é que eu trabalho? Como é que eu faço os meus agentes? Eu sempre tenho um agente específico do meu cliente. Ou seja, eu tenho um robô, um clone do cliente, um clone ali do especialista. Então eu peguei um especialista da área médica, da área de moda. A primeira coisa que eu faço é um clone dele.
O que vai ter nesse clone dele? O conhecimento técnico dele, porque isso é muito importante para você escrever copies. Muitas vezes você precisa de um conhecimento técnico. Então eu vou colocar tudo que aquela pessoa produziu de conteúdo, YouTube, transcrição de vídeo, história dela neste robô do cliente. Então eu tenho sempre um robô específico para cada cliente que eu atendo. Depois, o que eu faço? Eu tenho alguns robôs generalistas que escrevem copies para qualquer área, para qualquer cliente. Então eu tenho um robô específico de anúncio, eu tenho um robô específico ali que escreve Reels, eu tenho um robô específico que escreve vídeos no YouTube, um específico para VSL. Então eu tenho robôs específicos para cada peça de copy que eu uso no meu dia a dia. Terceiro, eu tenho um terceiro tipo de robô, que ele é um robô de campanha. Eu gosto muito de quando eu estou escrevendo um lançamento, por exemplo, que é uma campanha temporal, ela tem um começo, meio e um fim bem definido. Eu crio um robô específico para aquele tipo de campanha. Então é um robô que vai escrever todas as peças daquela campanha, mas ele vai deter todo o conhecimento específico daquela campanha. Por que eu gosto de trabalhar dessa forma, com esses três tipos de robôs? Quando a gente fala de lançamento, a gente está falando de algo que envolve muitas peças, muita coisa. Então, se eu alimento esse robô com todas as informações desse lançamento, eu ganho muita prática no meu dia a dia, porque eu vou ter um trabalho muito grande para alimentar ele com tudo isso, só que depois eu consigo escrever o lançamento inteiro, tudo, só nesse robô. Só que é um robô temporário. Quando acabar o lançamento, quando eu for fazer outro, por exemplo, se for de outro tema, ou se eu for até mesmo fazer um relançamento, eu vou ter que mudar algumas coisas no prompt. Mas ele te ajuda muito em campanhas de lançamento, campanhas mais temporárias, que exigem muita informação. O robô que ele escreve tudo, escreve só anúncios, ele é muito bom, porque no seu dia a dia você vai precisar escrever anúncios, você vai precisar escrever Reels, e aí eu tenho esses agentes específicos que fazem esses tipos de copy. E por fim, o robô do cliente é o robô de conhecimento técnico. Toda vez que você tiver dúvida sobre algo, que você precisar de um conhecimento mais técnico, você não vai perguntar ali para a pessoa, para você ficar incomodando o seu contratante. Muitas vezes você pede para o robô dele, o robô que tem o conhecimento técnico dele, uma resposta, monta tudo, depois você já manda pronto para a pessoa. Olha, esse aqui é o copy que eu escrevi para você, só valida aqui se as informações técnicas são exatamente essas. Se é exatamente isso aqui que você precisa, beleza? Então eu já gosto de trabalhar dessa forma com esses três tipos de robô. O que eu trouxe para vocês aqui, e é o exercício final dessa aula para que você saia daqui já aplicando. Eu trouxe aqui para você três tipos de robôs como um exemplo. O robô clone de um cliente meu. Então aqui tem exatamente como que eu faço o robô clone. Um robô específico para um cliente, específico de campanha, ele escreve uma única campanha, um robô de lançamento. Eu escrevo apenas essa campanha. E eu trouxe por fim um robô aqui, que ele é um robô generalista. Ele escreve, neste caso, Reels, mas para qualquer que seja o segmento. Qual que vai ser a sua lição de casa? Você vai ler todos esses prompts. Eu vou passar aqui por cima só para que você veja todas essas técnicas sendo aplicadas no seu dia a dia. Como que eu uso tudo que eu te ensinei aqui. Veja que eu começo o meu prompt aqui falando quem ele é. Então, olha, você é um robô IA, um clone do Dan Silva, que é o meu especialista aqui. Eu coloco todas as características do Dan Silva, tudo que o robô precisa saber sobre ele. Eu coloco os objetivos do assistente. Então, olha, o que você vai fazer, o estilo de comunicação, todas as personalizações e as limitações. Lembra que a gente falou muito de restrição? O que você não pode fazer? Eu coloco exatamente aqui, ó. Por exemplo, evite linguagem que ativa excessivamente o córtex pré-frontal muito cedo. Ou seja, aquela linguagem racional muito cedo no copy. Não sobrecarregue a pessoa com informações técnicas. Eu coloco tudo isso aqui. Eu também coloco a base de conhecimento que ele precisa acessar. Então, veja, a sua lição de casa é pegar esses prompts e ler exatamente passo a passo como é que eu faço isso. O nosso outro prompt aqui, por exemplo, esse aqui que escreve campanha. Veja, ele tem todo o passo a passo da campanha. Ele sabe exatamente a estratégia. Isso aqui é um lançamento pago, tá? Tem a virada de lote, o preço de cada lote, a estrutura do evento, por que eu chamei o evento de simpósio nesse caso, as promessas do evento, tudo que vai ter de conteúdo técnico no evento, a importância do conteúdo para o meu público-alvo, tem a definição do público-alvo,
as dores do público, os desejos do público, tem aqui os bônus que a pessoa vai ganhar caso ela participe, tem todas as informações que ele precisa saber para fazer um pitch de vendas, a promessa central do curso, os diferenciais do curso, o que a pessoa vai aprender dentro do curso, a estrutura que ele precisa escrever. Então, ó, você vai escrever nesse passo a passo. E por fim, lembra, o finalzinho ali do nosso prompt, né? Eu sempre peço para que ele me dê a resposta e pergunte para mim, olha, você gostou ou quer que eu reescreva? Então eu dou essa instrução final. São prompts extremamente longos, são prompts trabalhados com aqueles elementos, principalmente de Markdown, mas que seguem essa estrutura básica aqui que eu te mostrei no começo da nossa aula. Tem ali a persona, quem ele é, tem o objetivo do prompt. Então, olha, você vai fazer isso, você vai fazer, por exemplo, escrever copies de anúncios, WhatsApp, então eu falo o que eu quero, na maior parte dos casos, exemplos, e qual que é a dinâmica depois que você pode se utilizar. Você vai criar esses prompts dentro ali, eu utilizo o ChatGPT, e vai subir o máximo de informação, de conhecimento técnico aqui. E aqui o que você vai subir? A transcrição da reunião de alinhamento com o cliente, aquele documento de perguntas e respostas, exemplos de como você quer. Então, se eu vou subir a base de conhecimento do especialista, é um prompt robô dele, eu vou subir tudo que eu sei sobre ele, tudo que ele já produziu de conteúdo, transcrição de vídeo, post no Instagram. Se é um robô especialista em, por exemplo, criação de anúncios, eu vou subir ali dezenas e dezenas de anúncios para que ele tenha isso como referência. É dessa forma, com esse passo a passo aqui, que você consegue utilizar engenharia de prompt para que você seja um copywriter muito mais produtivo. Eu gosto de falar que hoje, com a inteligência artificial, eu consigo fazer o trabalho de 4, 5 copywriters em um único time. Por quê? Porque algo que eu demoraria para escrever muitas vezes 1, 2 horas, eu consigo fazer em 10 minutos. O meu trabalho é só criar esse prompt, que aí sim, criar esse super prompt demora muito. É algo realmente que vai demorar 1, 2, 3 horas do seu dia. Mas uma vez que você criou este super prompt aqui, você já vai ali ter basicamente tudo que você precisa para escrever qualquer copy daquela campanha em muito menos da metade do tempo. Eu gosto de falar que é quase 1/10 do tempo que você demoraria. Eu tenho certeza que agora que você sabe tudo isso sobre engenharia de prompt, você já está mais do que preparado para ser um copywriter profissional, para ajudar muito mais os seus clientes. Veja que a inteligência artificial, no final das contas, ela não está aqui para te substituir. Na verdade, ela é uma ferramenta que você se utiliza dela para que você seja mais produtivo e faça o seu cliente ganhar mais dinheiro. Eu mesmo utilizo diariamente o ChatGPT usando todos esses prompts que eu te mostrei aqui, com todas essas técnicas, para que eu seja muito mais produtivo, para que eu consiga atender mais clientes, tendo esses funcionários, esses agentes de IA que são gratuitos para mim, que colocam todos os dias dinheiro no meu bolso. Agora, se você quer continuar aprendendo comigo outras técnicas de copywriting, ou como é que você utiliza melhor as ferramentas de inteligência artificiais, o próprio ChatGPT, ou outras ferramentas no seu dia a dia, para que você trabalhe e ganhe ainda mais dinheiro, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o meu treinamento Copy Kairos, onde eu te ensino passo a passo de como que você ingressa nessa carreira com copy e faça pelo menos R$ 5.000 por mês, todos os meses, trabalhando no digital. Se você ficou interessado, é só você descer aqui na descrição desse vídeo, acessar a página do curso, que lá tem todos os detalhes bem completinho para que você entenda a proposta do treinamento e faça parte. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo encontro. Até lá!